Eu sou mais forte que isso. Recentemente, eu assisti a alguns filmes de super-heróis que lançaram esse ano e depois de ver a maioria deles, acabei chegando a uma conclusão de que por mais que eu me divertisse com a maioria, uns até mais que os outros, eu terminei praticamente com a mesma sensação de que aquele tinha sido um filme vazio, com uma história vazia, feito apenas pra sugar até a última gota que é esse gênero de super-heróis, ou até mesmo pra gente ser mais abrangente, o gênero de filmes de superpoderes / ficção científica no geral. E eu vou dar uma breve pincelada no que todo mundo já sabe. A Marvel é uma das maiores culpadas disso, já que desde o Ultimato, quando eles fizeram uma das maiores bilheterias da história do cinema, começaram a metralhar filme pra tudo quanto é lado na esperança de replicarem esse sucesso, tendo pouquíssimos acertos. E isso não sou nem eu que tô falando, a verdade é que faz tempo que pelo menos eu não sinto aquele hype com os filmes de super-heróis como antes. Mais próximo agora foi com o filme do Superman, que eu não vou mentir, eu achei bem legal. Só que tem um detalhe, né? Ele é da DC. E eu cheguei a cogitar que talvez fosse culpa do tempo. E eu provavelmente não gostaria mais desses filmes antigos da Marvel hoje em dia. Só que eu reassisti alguns e meu Deus do céu, que magnífico. Acontece que já naquela época, mais ou menos um mês antes do primeiro Vingadores sair, um outro filme de ficção científica já tinha sido lançado e com uma proposta bem legal. E esse era Poder Sem Limites. Esse título no Brasil é bem diferente do inglês, já que o original do filme é Chronicle, mas eu vou continuar falando Poder Sem Limites porque, né, é mais fácil e eu sou brasileiro. Na história, nós acompanhamos os personagens Andrew, Steve e Matt, que são adolescentes do ensino médio, até então comuns entre aspas, né? Eu falo entre aspas já que o filme faz questão de mostrar o quanto a vida do Andrew é horrível, já que a mãe dele tá muito doente, constantemente precisando de remédios bem caros, enquanto o pai dele é um alcoólatra que bate no filho, não trabalha já que ele se acidentou e agora recebe por invalidez. O Matt é primo do Andrew e muitas vezes parece ser a única pessoa da mesma idade que o Andrew possui contato. E o Steve é aquele típico cara popular de escola nos filmes americanos, todo carismático e tudo mais, que mais pra frente se torna um dos melhores amigos do Andrew. O filme é todo filmado em found footage com uma câmera que o próprio Andrew conseguiu e graças a ele que tudo que a gente vê é registrado. Durante essa primeira parte, eles focam nas relações entre os personagens, mas como basicamente todas elas giram em torno do Andrew, dá pra dizer que ele é praticamente o protagonista da história. Nós vemos a relação dele com o Matt e como mesmo eles sendo primos, os dois não parecem ter muita intimidade, quase como se fossem dois estranhos que vão se conhecendo conforme passam mais tempo juntos. Também vemos o relacionamento do Andrew com a mãe dele e o pai, onde a mãe, mesmo doente, aparenta sempre tentando mostrar o melhor para o próprio filho, para que ele não perca a esperança mesmo nas piores situações. E enquanto isso, o pai arrombado dele parece descontar toda a raiva e frustração que tem, agredindo o próprio filho verbalmente e fisicamente. E para piorar a situação, o Andrew sofre bullying na escola, sendo humilhado na frente de todo mundo sem motivo nenhum. Mas as coisas começam a mudar quando o Matt leva o Andrew para uma festa e ele leva esse trambolho que é a câmera dele, com todo mundo encarando ele meio estranho, né, mano? É foda, o cara levando a câmera do cinema pros negócios. Ali a gente conhece a menina que é o par romântico do Matt, mas que sinceramente é uma das partes menos desenvolvidas no filme e ela tá ali mais que pra um tampa-buraco, então eu vou dar uma ignorada nela. Foi mal. Mas tem um momento lá que o Andrew tá filmando o pessoal e chega um cara puto achando que aquela lente do tamanho da minha vontade de desistir tá filmando a namorada dele. Mal sabe que se brincar até tua mãe tá sendo filmada. Foi mal, mano. Mas aí, por causa disso, o Andrew sai da festa todo deprimido e chorando, mas aí o Steve aparece e fala que ele e o Matt acharam uma coisa muito da hora na floresta e que eles precisam do Andrew pra filmar isso. E essa coisa da hora era um buraco no meio do nada que dava numa caverna. E os caras simplesmente se tacam lá dentro, né, porque foda-se. E quando eles finalmente entram, encontram uma espécie de cristal gigante que brilha e começa a fazer o nariz deles sangrarem, até que simplesmente a câmera buga e para de gravar do nada. O filme corta para algum tempo depois, onde agora os três estão testando seus poderes. Pois é, parece que de alguma forma aquele cristal deu poderes de telecinese para eles. E o que você acha que três adolescentes com poder de mexer com as coisas com a mente vão fazer? Óbvio que zoar pra caralho, né? Lembrei até daquele vídeo do Gé Santiago falando, não, para de zoar, tudo quer zoar. Daí pra frente eles ficam se testando para ver o que eles conseguem fazer. Até que sem querer, o Andrew causa um acidente, quase matando uma pessoa. E depois disso, eles decidem criar 3 regras para usar os poderes. A primeira regra, não usar em coisas vivas. A segunda, não usar quando estiver com raiva. E a terceira, não contar para outras pessoas sobre os poderes que eles têm. E meio que depois disso, as coisas parecem melhorar. E eles descobrem que podem usar os poderes para voar. Ficam lá fazendo uma gracinha no céu, jogando bola e quase que são atingidos por um avião. Mas o Andrew vai lá e salva todo mundo, porque o cara, né, é armador de aura desde 2012. E essa é uma das minhas ceninhas preferidas do filme, porque os caras se dão conta de que, caralho, já que a gente consegue levitar as coisas com a mente, por que não levitar a gente mesmo? E aí depois
depois disso, pra aumentar a autoestima do Andrew, o Steve dá a ideia dele usar os poderes pra fazer uns truques de mágica no show de talentos da escola. E ele faz, só pra chover mulher pra ele. Mentira, só uma lá do cabelo colorido que dá moral, e agora o cara tá todo famoso. Só que na hora que a menina leva ele pro quarto, o cara acaba vomitando em cima dela. Porra, aí vacilou, né, Andrew? E esse é meio que o estopim, porque depois daí tudo piora na vida dele. E aí ele começa a quebrar as regras tudo, matando a aranha, usa os poderes com o pai dele lá, quando o pai dele vai bater nele, ele fica com raiva. Seu trouxa! Levanta, seu imbecil! Levanta! Eu mandei levantar! Levanta! O que é isso? Nossa! Eu podia te esmagar, seu idiota, sabia? Eu podia te esmagar! Até que um momento que o Andrew tá lá no céu chorando, tá numa tempestade, tá toda uma bagunça. O Steve vai lá perguntar o que tá acontecendo, cara, por que você tá assim? Aí ele fala, sai, eu quero ficar sozinho, sai. Pô, não sei o que, eu tô puto, não sei o que lá. Aí o Steve fala assim, pô, mano, eu senti que você tava triste aí, tá ligado? Aí eu vim aqui e tal. E isso é bem interessante, porque várias vezes dá a entender que eles estão ligados um ao outro de alguma forma, graças aos poderes. Tanto que algumas vezes, quando um deles usa os poderes, o outro começa a sangrar pelo nariz. E numa crise de raiva, o Andrew simplesmente atrai um raio com os poderes dele e atinge o Steve, matando ele na hora. F. E depois disso é só merda acontecendo. O Andrew começa a endoidar e distorcer tudo que a mãe dele falava, já que ela dizia algumas coisinhas bonitas pra ele tentar ter uma autoestima maior e não ficar se sentindo tão pra baixo, já que ele sofria muito na escola e pelo próprio pai dele. Só que ele começa a distorcer isso e se achar melhor que todo mundo, acreditar que por ele ter poderes, ele é mais forte que as outras pessoas e ele merece viver mais que elas por causa disso. O leão, ele não sente culpa quando mata uma gazela, não é? Você não sente culpa quando você mata uma mosca. E eu acho que isso quer dizer alguma coisa. E em uma tentativa de ter dinheiro para comprar os remédios para a mãe dele, ele vai assaltar um posto de gasolina e acaba causando uma explosão que coloca ele no hospital. Quando o pai dele vai lá fazer uma visita, ele fala que a mãe do Andrew morreu e começa a jogar a culpa inteira no moleque, dizendo que enquanto o Andrew tava arrumando problema na rua, procurando coisas para fazer e fazendo bagunça, o cara tava tentando fazer a mulher sobreviver. Tudo isso para fazer o Andrew se sentir mal e culpado, mais do que ele já se sente. Mas o que ele não percebe é que enquanto ele tá xingando o moleque, a câmera tá se aproximando lentamente para perto dele. E na hora que ele vai dar um soco no cara encamado, isso aí acontece. Isso é culpa sua! Você! Tá me ouvindo? Sua mãe tá morta e é culpa sua! Lembra que eu falei que o Matt, o Andrew e o Steve tinham uma ligação por causa dos poderes? Pois é. Quando o Andrew tá quase matando o pai dele, explodindo lá o hospital e tudo, o Matt sente isso e o nariz dele começa a sangrar muito, muito. Então ele vai lá onde o Andrew tá, né? E é pela primeira vez ele usa os poderes dele na frente de outras pessoas e eles começam a brigar. E o Andrew começa a falar, não sei o que, as pessoas me odeiam, eu odeio todos vocês, a humanidade é um lixo, não sei o que lá. Ele começa a jogar ônibus pra todo lado, explodir coisa, não sei o que. E no final, a única escolha que o Matt tem, já que o Andrew não vai parar e impedir que o primo dele mate mais pessoas, é matar o Andrew. Depois de matar o Andrew, o Matt acaba fugindo e o filme corta pra um lugar mais cheio de neve, mais tranquilo, e que na verdade é o Tibete, porque mais antes no filme o Andrew fala que um dos sonhos dele é ir pro Tibete. E o Matt vai lá, e ele fala todo um discurso bonitinho falando que ama o Andrew e que ele nunca teve oportunidade de falar isso, e que ele tá fazendo isso agora por ele, pelo Andrew e pelo Steve, fazendo todos os sonhos que eles tinham vontade de realizar, ele tá realizando pelos três. E assim ele deixa a câmera bem ali, naquela montanha, e voa. Ele fala que vai tentar entender o que aconteceu com eles, né, descobrir de qualquer forma, não importa quanto tempo leve, afinal de contas, eu não falei aqui, mas tem uma ceninha que eles vão tentar ver onde tá a caverna e como é que ela ficou, já que eles tentaram voltar pra entender o que tinha acontecido com eles, mas a caverna tinha sido soterrada de alguma forma, então, basicamente, ele vai dedicar a vida dele pra descobrir o que aconteceu. E assim o filme acaba. Cara, eu gosto muito desse filme, principalmente pelo fato de que ele teve um orçamento muito baixo e mesmo assim os caras conseguiram trazer uns efeitos visuais muito foda, mas além disso a história do filme é muito da hora, cara. Eu sei que tem muitas outras formas de mídia, série, tipo The Boys, que tenta mostrar como seria se a humanidade realmente ganhasse poderes, mas eu acho que eles mostram isso de um jeito muito exagerado, e o jeito mais realista que eu vi até hoje, alguém mostrando como seria se, sei lá, adolescentes ganhassem poderes, foi no Chronicle, porque os caras não ficam, sei lá, pô, explodindo tudo, matando gente, até certo ponto, né, pelo menos o Andrew aí, até metade do filme,
Eles ficam só brincando, ficam zoando, tipo, trolando no meio da loja lá, assustando os outros sem saber. Só pra rir, tá ligado? Só pra rir, porque brincadeirinha pra quebrar o clima. E eu gosto muito desse filme, acho que foi muito da hora. Queria fazer um vídeo dele há um tempo já, então espero que tenham gostado de ver o vídeo aí. Eu gostei de fazer, eu tô acho que o dia inteiro aqui editando essa porra. Eu tô fazendo roteiro ontem, comecei ontem, terminei hoje, comecei a editar hoje, e aí deu pra fazer num dia ainda. Não sei se esse vídeo vai estar saindo no mesmo dia que eu terminei de editar, eu acho que não, mas quem sabe, né? Só queria agradecer aí quem ficou até o final, até agora. Se inscreve aí, dá like aí. Acho que faz tempo que eu não peço isso em algum vídeo meu. Mas é isso, tamo junto e brigadão. E antes de finalizar, sabiam que Chronicle 2 já tinha sido anunciado aí basicamente em 2021, parece? O filme, né? A sequência do filme, mas não deu certo. Mas aí a premissa do filme é basicamente que ia ser que o Matt, né, o único que sobreviveu, ia estar agindo como um super-herói, né, disfarçado e tal. E eu tenho um casal que era obcecado por ele, não sei o que. E eles iam meio que fazer uma roupa tipo um Homem de Ferro, só que mais caseira. E iam tentar, tipo, brigar com ele. Todo um rolo, sei lá. Mas aí cancelaram o projeto porque o diretor aí, o cara que fez o primeiro filme, não teve outros sucessos como esse. E foi o cara que fez o filme do Quarteto Fantástico de 2015 que ninguém gosta. Então tá explicado, né? Mas é isso. Tamo junto.